Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim: Eliseu cega os arameus. Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: Não me podereis descobrir quem afinal é que estás nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos lhes ponderou: Ó rei meu, Senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra, ou mandar trazê-lo, então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite sitiar a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava a toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: Ai, meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: Não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, em seguida, Eliseu orou suplicando: Ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou a Yahvé assim: Rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: Não é este o caminho, nem é esta a cidade que procurais. Siga-me, segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas eles os conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: Devo matá-los, meu Abba? Que significa, pai. Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: Não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que se alimentem. Saciem-se e depois voltem para o seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro, o profeta Eliseu, ele era um homem que tinha comunhão com Deus. O que Geazi não conseguia ver, ele via. E Geazi, gente, o que aconteceu com ele? O medo faz parte do ser humano e quase sempre está associado à perda, e especialmente à nossa incapacidade de ver Deus operando em todas as dimensões. Eliseu havia chegado a um nível de comunhão com o Espírito de Deus que podia perceber o poder que havia na realidade invisível das hostes do céu ao seu redor, muito superiores às que se apresentavam ali com realidade visível, mediante o exército humano dos sírios. A exortação, para que tenhamos coragem, aparece muitas vezes nas escrituras sagradas. Nota-se que vem sempre acompanhada de uma afirmação de consolo e esperança, como aqui.
E o nosso receio maior não deve estar aqui onde tudo é passageiro, nem vir de qualquer pessoa ou coisa, mas devemos nos ocupar com a vida eterna. E por isso que de fato é o maior medo humano, é que Jesus Cristo veio, trazer completa solução e proteção. A companhia sempre presente do Espírito de Deus é exaltada poeticamente pelo salmista, enfatizando que até na pior hora da vida não estaremos sós. Ele estará conosco, nos ajudando na travessia dessa dimensão para a sua maravilhosa e eterna cidade. Então aqui nós aprendemos, gente, que Geazi, ele olhava com os olhos naturais. Imagina acordar, olhar em torno, está todo sitiado, tomado de soldados, de carros e de cavaleiros que haviam vindo ali para levar eles, Mas Deus disse, mas o Eliseu disse, Yahvé, abre os olhos para que ele veja, porque ele não conseguia ver a quantidade de anjos que estavam ali para guerrear. Porque a palavra diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor e o guardam. Então os anjos estavam acampados ao redor de Eliseu. E Eliseu era um homem que tinha comunhão com Deus. Tanto que o próprio servo ali do rei disse, não, rei, aquele profeta, tudo que tu fala lá no teu secreto, ele ouve. Porque Deus revelava para Eliseu. E os reis, eles tinham de costume, como Davi, ele ia consultar os profetas, se ele deveria ir para a batalha ou não. Ou até mesmo o próprio Davi, foi consultar a Deus quando ele chegou ali na sua cidade em Ziclag e haviam levado as esposas, os filhos, tudo. Ele pediu o éfode sacerdotal, se vestiu, e foi clamar a Deus. E Deus disse, vai. E Deus deu a direção, as coordenadas de tudo que Davi havia fazer. E é isso que aqui, esse profeta, Deus falava através dos profetas e fala até hoje. E Deus deu a direção, ele dava a direção através de Eliseu para que o rei aqui, para que o rei de Israel, ele dizia, não vai por aqui, os sírios estão ali. Ele ia por outro lugar. Ele seguia a orientação do alto. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos igual o profeta Eliseu. Nós conseguimos ver de forma espiritual. Nós não nos abalamos, não deixamos que o medo, nem a dúvida, nem o pânico, nem a ansiedade, nem a angústia, nem o desespero entre no nosso coração. Porque nós conseguimos ver no âmbito espiritual. Agora, quando a pessoa só enxerga o natural, ela reage como Geazi. Ela fica com medo. Imagina o homem acordar, sair para fora e olhar assim ao redor, todo sitiado. Claro que a criatura entra em desespero. Quem não iria entrar? Um monte de soldados com espadas, com flechas, com tudo, com lanças ali ao redor deles, E a gente aprende que Eliseu, por sua vez, nem mesmo se interessou em ver os inimigos. Ele não se interessou olhar. Quem olhou foi o Geazi. Correu para dentro e contou. E calmamente ele ora ao Senhor, pedindo que os olhos do moço fossem abertos, para que ele pudesse ver o que o profeta via. A montanha estava repleta dos exércitos celestiais. Ele disse, tem mais aqui, do que dos que estão lá embaixo. E sempre que estivermos inclinados a entrar em pânico, em vez disso, devemos escolher a fé, porque o nosso Deus pode nos enviar todo o auxílio de que necessitamos. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E a maior necessidade que temos é ter, os olhos abertos para as coisas do reino de Deus. Quando oramos, os nossos olhos se abrirão para as coisas que realmente são vitais para nós. Então, essa é a importância da oração. A importância da pessoa estar em comunhão com Deus. Porque ela vai conseguir, mesmo no momento difícil, ela vai conseguir enxergar da forma espiritual.
com os olhos espirituais, tanto que aqui Eliseu não saiu para fora. Ele não foi lá nem dar uma espiadinha na janela, não. Geazi chegou lá apavorado. Senhor, né? Olha aí, tá cheio aqui, tá acampado. Ele disse, tem mais aqui do que os que estão lá embaixo. A comunhão com Deus, a oração, ser cheio do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, gente, ser dirigido pelo Espírito de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter esta fé, nós precisamos ter esta comunhão aqui. Eliseu, ele pediu porção dobrada de tudo aquilo que Elias fez. E a gente vê, olha que ele pediu ali, para que Deus ferisse aqueles soldados de cegueira. E ele foi levando eles lá para dentro da Samaria. Eles pensaram, estão mortos. Até o rei perguntou, o que eu faço? Eu mato? Ele disse, não, dá comida e manda embora. E eles tiveram paz por um determinado tempo. Então, quando nós seguimos a direção de Deus, nós temos paz. Nós conseguimos ter paz. Jesus disse que a paz que excede todo entendimento, Ele tem para nos dar. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós precisamos lançar para o Senhor aquilo que vem para nos afligir. Lançar a ansiedade, lançar o medo. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando a pessoa ela tem o coração inundado do amor de Deus, da presença de Deus, isso tudo sai fora. Ela deixa o amor de Deus prevalecer na vida dela. E ela lança fora todo o medo. Porque o medo, gente, ele vem para nos paralisar. Medo fecha essa porta. Eu li esse livro. Então, o medo é uma porta. E ele vem para nos paralisar. Quando uma pessoa, ela fica com medo, ou ela se depara com uma situação, tem pessoas que ficam ali paradas, travadas, elas não vão para lado nenhum, elas não têm reação, elas não sabem como reagir, não sabe se pede socorro, se grita, se chora, ela não sabe. Tem pessoas que entram em choque, dependendo da situação, dependendo da notícia. Tem pessoas que não sabem ter o controle, elas não têm o controle, elas não têm o domínio próprio das suas emoções, elas não sabem como agir num momento de desespero, num momento que alguém vem ali pedir um socorro para ela, ela não sabe se ela chama o SAMU, se ela faz alguma coisa, ela fica parada. Aí quando vem o outro, não, chama aí a SAMU, faz tal coisa, né? Às vezes tem uma pessoa, a pessoa acorda, porque tem coisas que vêm para paralisar a pessoa. E nós precisamos estar ligados em Deus, cheios do Espírito Santo, para sermos direcionados pelo Senhor. E no momento difícil, nós vamos manter a calma. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso significa que nós temos o fruto por completo. O fruto, gente, é como eu falei, né? Ele parece uma bergamotinha, uma tangerina. Ele é cheio de gominhos, mas ele é um fruto só. Nós precisamos ter esse fruto por completo na nossa vida, todos os gominhos ali, não pode ter nenhum faltando. Então, nós precisamos ter o amor, a fé, a bondade, o domínio próprio, né? Nós precisamos ter a mansidão. Nós precisamos ter todo este dom por completo. O fruto do Espírito, né? Ele é cheio de gominhos, e nós precisamos ter ele por completo na nossa vida, porque se tiver faltando algo ali, a pessoa, às vezes ela não tem o domínio próprio, ela se explode. Se ela não é mansa, às vezes ela não sabe responder para alguém, ela não sabe responder de uma forma mansa, branda, aí ela já respondeu, ela mandou de volta. Ela não tem o controle das suas emoções, ela não tem o domínio próprio, ela não consegue se controlar. Sabe aquela pessoa que não tem controle sobre a sua língua, controle sobre as suas emoções? Ela fala tudo o que pensa, ela sai ali, né? E ela não pensa, não reflete naquilo que está saindo da sua boca, ela está ferindo pessoas, ela pode estar denegrindo a imagem de alguém. Então, quando a pessoa não tem o controle das suas emoções, quando ela não tem o domínio próprio, quando ela não tem a mansidão no seu coração,
ela deixa a angústia, o medo, o desespero, o pânico, o pavor, tudo tomar conta dela. E daí ela coloca os pés pelas mãos. E nós precisamos ter mansidão. Jesus falou o quê? Sobre os mansos, sobre os humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão, e não é um passe de mágica, gente. Isso são coisas que nós vamos buscando e Deus vai trabalhando na nossa vida. Você acha que você vai, ai Senhor, me dá mansidão. Toma aí, meu filho. Não. Você vai se deparar com situações para você aprender a ser manso, para você aprender a ter domínio próprio, para você aprender a se controlar, para você morder a língua, contar até 1000, ficar quieto, saber o momento certo de falar. Isso, esse autocontrole, nós vamos aprendendo com o Espírito Santo. Ele vai nos ensinando, mas nós vamos nos deparar com situações para que a gente venha a ser moldado. As coisas não descem, vai lá, não. Toma aí, não é assim. É busca, é comunhão. Nós precisamos estar ligados com Deus, cheios do Espírito Santo. Olha o poder de Eliseu, gente. Olha o poder de Eliseu. Abra os olhos, Senhor, para que ele veja. E Deus abriu. Às vezes tem pessoas que não conseguem enxergar o espiritual. Tem pessoas que estão no raso. Por quê? Porque elas não querem ir para o profundo. Elas não querem ir. A fé, o crescimento espiritual são degraus. Nós vamos subindo um de cada vez. Só que conforme nós vamos subindo, a luta vai mudando. Quanto mais te é dado, mais te é cobrado. Quando você vai... A água tá aqui, né? Tá aqui aqui embaixo, aqui. No tornozelo. É um nível. Ela chegou no joelho. É outro. Ela chegou na cintura. Depois ela chega que daí não tem mais. Ela tem que nadar. Tá? Não tem mais como andar ali. Essa palavra está lá em Ezequiel 47. Aonde ela vai ter que mergulhar, ela vai ter que nadar, ela vai ter que aprender a mergulhar. Ela vai sair do raso e ela vai para o profundo. Ela vai ter um louvor que diz, né? Sair do raso para ir para o profundo. Eu deixo a minha vida para viver a sua, o oleiro me refaz. Então nós precisamos sair do raso, ir para o profundo. Nós precisamos deixar que Deus venha nos moldando, nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha trabalhando na nossa vida, porque é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele vai nos mostrar, conforme nós demos a permissão, conforme nós oramos e pedimos, Senhor, eu quero ver, me ajuda a ver como Geazi, me ajuda a ver os anjos ao meu redor, me ajuda a ver a tua mão de poder ao meu redor. Peça. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria pede que Deus dá. Senhor, eu quero sabedoria, quando eu ler a tua palavra eu quero entender. Me dá a revelação da tua palavra, mas isso é busca. É ler, é se consagrar e dizer, Espírito Santo, fala comigo, me dá entendimento. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida cristã, tudo que o pastor dava direção eu fazia. Porque o que Tiago diz? Sede ouvintes e praticantes da palavra, não só ouvintes. Tudo eu praticava. Eu me lembro que o pastor dizia assim, ó, quando você for ler a Bíblia, antes de você ler ela, você ora e você diga, Senhor, eu vou me alimentar da tua palavra, mas em nome de Jesus me dá entendimento, me dá sabedoria, Pai, me dá conhecimento, fala comigo através da tua palavra. Toda vez eu ia fazendo isso, toda vez eu fui fazendo isso, fui indo. Tinham palavras que eu não entendia. Nós não tínhamos o Google naquela época, até que eu comprei um dicionário bíblico e depois eu comprei uma Bíblia na linguagem de hoje. Nossa, aquela Bíblia eu esmiucei, eu marquei ela assim de capa a capa, eu puxei, fazia anotação e Deus me mandou, deixei aquela Bíblia para uma moça que trabalhou comigo, né, aqui em Marau, eu deixei com ela aquela Bíblia, mas tinha tudo explicadinho ali. E depois que eu entendi
aquelas palavras que eu não compreendia, aí eu fui, quando eu tive o entendimento, eu voltei para a corrigida, daí eu voltei para a linguagem aqui original, e aí eu entendia. Então faça isso. Compre uma Bíblia na linguagem de hoje, numa outra versão, e ali o Espírito Santo vai falar com você. Procure, pesquise num dicionário aquela palavra que você não entende. Puxe no hebraico, aí você vai ter um entendimento. Nós temos hoje as ferramentas para isso. E ali o Espírito Santo vai falando com você. Nós precisamos buscar. Quem quer conhecimento, busque. Vá atrás. Peça para o Senhor. Se esforce. O reino de Deus é conquistado por esforço. E nós precisamos nos esforçar em todo o tempo. Para sermos servos, nós precisamos nos esforçar para estar na presença de Deus, para ser cheios do Espírito Santo. Não pode faltar o óleo. Nós precisamos ser cheios do óleo da unção, ser cheios da presença de Deus. Então que a gente seja aqui como Eliseu, que a gente nem abra a janelinha, ó, nem olhar na frestinha. Quem está aí? Não. Mais é os que estão aqui, os que estão lá embaixo. Fica tranquilo. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Às vezes aquela pessoa que está do teu lado, ela não vê como você vê. Ela vai dizer que tu é louca. Essa é louca. Esse é louco. Mas deixa eles ver. Né? Então Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E cada situação Deus vai trabalhando. Aí ela vai ver que você é uma pessoa de fé, você não é louca. Quando ela vê as coisas acontecerem, quando elas verem um milagre acontecendo do lado de dentro e não lá fora. Ele viu ali, do lado de dentro. O profeta orou e disse, abre os olhos para que ele veja, Senhor. Então que você reflita nessa palavra. Que os olhos sejam abertos, que os olhos espirituais sejam abertos, que você entenda que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Nós não guerreamos contra pessoas, mas contra espíritos, hostes, principados da maldade em lugares celestiais. Está escrito na palavra. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Por que tinham aqueles anjos todos ao redor de Eliseu ali naquele monte? Ao redor de Eliseu, a palavra fala, não ao redor de Geazi, ao redor de Eliseu. Por Eliseu que orava, era Eliseu que era usado por Deus, era Eliseu que tinha comunhão com Deus, o outro não tinha. Porque se ele tivesse, ele não estava naquele desespero. Quando ele viu aquele monte de soldado lá embaixo. Então, as coisas se levantam muitas vezes para nos paralisar. Eu imagino a cena, a cara daquele homem, desesperado, contando para o Eliseu o que ele tinha visto lá fora. E o Eliseu tranquilo. Ah, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, tem muito mais aqui do que lá embaixo. Se Elias clamou e desceu fogo dos céus, consumiu aquele holocausto, gente. Comunhão com Deus. Clama, fogo do céu vai descer. Deus responde à oração do justo. Quando você clama, Deus ouve. Então, deixe o medo longe da tua vida. Diga, Senhor, tira todo o medo, tira todo o receio, tira da minha vida tudo que me impede de viver o milagre, Senhor. Eu quero viver o milagre do lado de dentro, não do lado de fora, mas eu quero viver o milagre na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças. Então, olha o Senhor, tenha comunhão com Deus. E Deus é bom. A palavra diz que o que dois ligarem na terra será ligado no céu. Então, ore. Busque a presença de Deus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que os olhos desta pessoa se abram. Que ela possa ver o espiritual, o mover do Senhor, o mover da oração. Porque quando o justo clama, o Senhor ouve. O que duas pessoas ligam na terra é ligado no céu, Pai. E aquilo que elas desligam no céu também é desligado aqui na terra, Pai. Mas que o Senhor venha e tudo que nós desligamos, Pai, no céu também é desligado. Porque nós estamos aqui em comunhão, orando, perseverando na mesma fé, na mesma comunhão. E eu oro, Pai, para que essas pessoas possam ver. Para que essas pessoas abandonem o medo, o desespero, o pânico, o pavor, aquilo que tem paralisado esta pessoa, impedindo ela, Pai, de ver o milagre. Que essas pessoas aprendam a ver como Geazi viu,
que tenham seus olhos abertos, Pai, que elas possam ver os anjos do Senhor acampados ao seu redor, que elas possam ver o Senhor trabalhando mesmo no caos, mesmo na hora difícil. O Senhor está trabalhando, o Senhor está nos guardando, nos livrando, Pai, que elas possam ver os livramentos, que elas possam ver a tua mão de poder e o Senhor trabalhando em favor delas, Pai, mesmo na situação terrível. Que elas possam ver o teu mover, que elas possam ver as portas se abrindo, que elas possam ver a luz no fim do túnel, que elas possam ver, Pai, a direção do alto, e que o Espírito Santo continue ministrando esse coração, que o Espírito Santo, Pai, continue fortalecendo esta pessoa, que ela venha buscar a tua face, que ela venha buscar a tua presença, que ela venha buscar ter esta comunhão contigo, Pai, que ela tenha sua fé renovada, que ela tenha uma fé inabalável, Pai, e que ela possa ver os anjos do Senhor acampados ao redor dela, cuidando ela, guardando, livrando, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra os teus olhos espirituais e os teus ouvidos espirituais, que você tenha a mente de Cristo, a tua mente renovada, e que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no santo nome de Jesus.